Vamos nessa, gente, porque auditores da Receita Federal em posições de chefia aderiram a um movimento em vários estados de entrega coletiva de cargos, hein? O motivo é o corte de aproximadamente 1,2 bilhão de verbas para o órgão previsto na nova versão do orçamento para 2022. Deste valor, cerca de 600 milhões serão retirados dos gastos com tecnologia da informação, mais conhecida como TI, setor considerado de altíssima prioridade para o funcionamento dos sistemas do fisco. O sindicato da categoria informou que protesta especificamente contra a decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes, de reduzir o orçamento da Receita para custear parte do reajuste de 1,9 bilhões anunciado para os policiais federais no ano que vem. Os servidores também alegam que o governo descumpriu um acordo de 2016 do pagamento de um bônus de eficiência no valor de 450 milhões após a reestruturação da carreira. E a gente vai diretamente conversar com o nosso time. A produção me avisa aqui, turma, que são 320, é isso, produção? 320 é o número de agentes mais precisos aí que realmente pediram a exoneração. Agora, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Ótima tarde para você, Constantino, Bruna, Serrão, Piperno. Mas eu fico pensando aqui, muitas pessoas que estão nos ouvindo não fazem parte do poder público. Fazem parte do poder privado, estão lá ralando dia e noite, trabalhando com uma inflação altíssima que vem corroendo o salário de cada um deles. E no setor privado não tem essa discussão de aumento. E eu quero uma avaliação de vocês, porque é só o setor público que vive nesse planeta mágico, encantador, em ano de pandemia, discutindo bilhão para cá e bilhão para lá, Bruna? Nossa, Paulo, que observação pertinente a sua, né? É esse o mundo que a gente tem que ver e a gente ainda tem que comentar, assim, o orgulho ferido dos auditores da Receita, sendo que a Receita Federal foi aquela que apresentou esse ano a pior proposta de reforma tributária que a gente poderia ter tido no Brasil, que foi uma reforma tributária com a cara, né, do pessoal da Receita Federal, que na verdade nada mais foi, ainda bem que não foi aprovada lá, tá? Ela nada mais foi do que um malabarismo para manter a arrecadação. Então a Receita está preocupada unicamente com isso e mesmo a malha fina, ela é usada muitas vezes como pretexto, tá? Para corrupção. Muitos agentes da Receita, quando alguém cai na malha fina, eles ficam esperando a pessoa trazer um presente para eles fingirem que não viram aquela sonegação, tá? É assim que funciona a Receita Federal. Então os auditores, eles deveriam estar mais preocupados em entender, já que eles fazem auditoria da Receita Federal, né, esses que se demitiram, deviam estar mais preocupados com a instituição em que eles atuam do que em ficar ofendidos porque uma categoria recebeu aumento e outra não. Embora muitas pessoas já estivessem imaginando que essa concessão aí à Polícia Federal criaria esse tipo de problemas para o próprio Bolsonaro, tá? Uma série de comentários, ontem a gente comentou justamente esse aumento que ele concedeu à Polícia Federal e muita gente já começou a falar, os outros servidores vão criar problemas, né? Parece que não demorou. De qualquer maneira, a Receita Federal, os agentes eles atuam contra o cidadão, né? Porque eles simplesmente têm a tarefa de manter a arrecadação máxima possível para aumentar, para segurar aí esse leviatã voraz que vive das nossas energias, sugando as nossas energias. E ainda querem um aumento para nos escorchar melhor. Que lindo, né? Que belo jeito de começar a nossa quarta-feira. O Piperno, isso está acontecendo e aí os agentes estão justamente dizendo que resolveram tomar essa posição por conta desse aumento específico para policiais federais. Como é que você viu esse movimento do presidente da República e quais são as consequências daqui para frente? Paulo, boa tarde, colegas. Aí são três coisas. Primeiro, ele foi alertado, enfim, o presidente Forqueiro, ele foi alertado pelo ministro da Economia de que isso poderia acontecer, né? Então o ministro da Economia explicou para ele, olha, se você der um aumento para uma categoria e não der para outras, pode gerar instabilidade, pode gerar uma onda de reivindicações, até porque a maior parte do funcionalismo federal não recebeu aumento algum, reajuste, enfim, nenhum tipo de reajuste salarial durante o nosso governo. Inclusive já desde o final do governo passado, né? Isso já vem de longe. Algumas categorias não têm qualquer tipo de reajuste há 5 anos. Então o presidente sabia disso e sabia desse risco.
e, obviamente, ele queria contemplar a sua base de apoio. Segundo aspecto nisso, ele, para pagar esse reajuste, então ele não só não concede esse reajuste para outras categorias, ou seja, não tem isonomia alguma, como ainda ele retira um naco do orçamento dessa outra categoria, que contava com isso até para aprimoramento aí dos serviços da própria atividade. E aí, Paulo, terceira coisa, isso ocorre em um momento muito sensível, final de ano, há mais circulação, por exemplo, em aeroportos. Então é necessário que os serviços da Receita estejam muito atentos, né? Que o pessoal da Receita esteja muito atento aí para isso, né? Para essa questão da maior circulação de pessoas, de turistas que entram e saem do país. E já então há essa manifestação de gente que simplesmente vai cruzar os braços, outros aí entregando, né, os seus cargos. Ou seja, há também uma questão de extrema inoportunidade em relação a isso. Mas também imaginar que esse governo possa ser eficiente em alguma coisa, aí também é começar a acreditar em utopias. Né? Ô Constantino, a gente está numa discussão aqui no nosso programa de puro corporativismo, né? Me corrija se eu estiver errado, porque de um lado tem lá a categoria dos policiais federais, que pressiona, que reivindica o aumento, o presidente Jair Bolsonaro foi lá e cedeu a isso. Do outro lado, agora aparecem os auditores da Receita insatisfeitos com isso. Amanhã vai ser outra categoria e assim vai por diante, né? O país, ele parece estar mergulhado nesse corporativismo, né, Consta? Boa tarde, Paulo. Assim funciona o Estado, né? O Estado arrecada 40% do PIB e grupos de interesse se organizam e quem consegue ter mais influência, mais peso, puxa o cobertor curto para o seu lado. Veja, nós estamos atravessando uma pandemia, o governo federal fez sua parte, entornou rios de dinheiro para impedir o pior. Os estados aumentaram em mais de 100 bilhões de reais a arrecadação e nós não estamos vendo discussão sobre queda de ICMS, por exemplo. Estão pensando em fazer uma farra com esses recursos extras e aumentar salários. Isso é o caminho para quebrar um estado. O Congresso tomou essa decisão, é importante deixar isso claro. O Ministério da Economia não se meteu em decisão de para onde ia esse recurso ou aquele, porque lavou as mãos e considerou acertadamente que isso é uma decisão política. O Ministério da Economia apenas apresentou o seu parecer técnico, e nós temos agora exatamente essa situação. Não querem pagar o custo da guerra contra o vírus chinês, enquanto que do lado de cá, de fora da bolha, do oásis, que é Brasília e suas adjacências, todo mundo pagou e pagou um preço muito alto. Então, a sensação que fica é essa. Veja que nas reportagens sobre esse pedido coletivo de exoneração, tem algumas entrevistas, algumas declarações desses servidores, e é curiosíssimo ver, porque eles falam sobre a produtividade deles. O Brasil tem poucos servidores para muita arrecadação. A gente fica com a sensação de que se eles arrecadassem 100% do que a gente produz, eles estariam considerando o máximo de produtividade isso. Isso nos remete àquela imagem dos velhos coletores romanos, que iam com suas espadas coletar os impostos. Então, veja, é óbvio que tem que ter, uma vez que a gente aceita a existência do Estado, tem que ter os coletores de impostos, não pode ter sonegação e tudo. Agora, tem muita coisa errada no Brasil, nós temos que começar a atacar os problemas pela raiz, senão nós vamos ficar sempre enxugando gelo. A reforma tributária que o ministro Paulo Guedes queria, por exemplo, gerou muita resistência ali por falar da volta da CPMF, mas a gente pode pensar que, pelo menos sob esse aspecto, e eu cheguei a comentar isso aqui na rádio, isso era uma vantagem. O CPMF é um imposto com vários defeitos, cascata e tudo mais. Só que ele é muito fácil de coletar e de fiscalizar. E inclui, inclusive, os setores informais e crimes, que transitam pelos bancos e pagam. Então, não precisa de um exército de coletores de impostos, se você tem um imposto simples como esse. A se pensar, já que eles estão pedindo exoneração, talvez seja uma boa saída. Então, Serrão, o presidente da República não comprou essa briga do ministro Paulo Guedes, Porque isso que o Constantino falou é importante. Paulo Guedes estava indo numa direção, indo numa linha, o presidente da República resolveu não ir. A palavra final é a do Bolsonaro. Agora, quais são as consequências disso? Saudações, meus amigos e amados haters. Se nós tivéssemos um presidente funkeiro, ele cantaria:
Seu leão, não vou te dar aumento, vou baixar a receita da receita. E aí foi o que aconteceu. A prioridade dele é Polícia Federal. Por quê? Temos que combater o crime no Brasil, o narconegócio. Então, o governo tem que ter prioridades. E o governo apontou que a saída melhor agora é investir o dinheiro na Polícia Federal, que vai fazer, já vem fazendo e vai ampliar o trabalho de ataque ao narconegócio, que tem ramificações políticas. Atacar o sistema do crime institucionalizado abala, provoca mudanças políticas, porque a gente tem muita gente eleita que responde ao esquema, à ditadura do crime institucionalizado no Brasil. Então, Bolsonaro acertou. Sobre essa questão dos impostos, o Brasil é absurdo. Imposto de renda no Brasil é uma piada, porque ele não é imposto de renda. A gente aqui tem um ISS, que é o tal Imposto sobre Salário, né? Que é uma impostura. Quem ganha um pouco mais leva a facada todo mês do leão da Receita Federal. Então, isso é justo? Esse modelo não é justo. Cobra-se imposto de quem não deveria estar pagando tanto imposto. Então, é isso que tem que se discutir. E nesse caso agora, houve até uma imprecisão do que está sendo anunciado. Está falando aí em exoneração de 320 funcionários da Receita? Mentira, fake news. Ninguém está se exonerando. Exonerar é sair da função. Eles estão apenas entregando seus cargos em comissão, cargos de chefia, os penduricalhos, que complementam o salário deles, que muitos garantem que nessa área da Receita é muito bom, que tem uma série de vantagens. Agora, não vamos aqui demonizar totalmente os nossos servidores da Receita Federal, que tem gente ali muito séria, muito correta, gente preparada. É um concurso dificílimo que você faz para atingir aquela questão. Agora, eles deveriam estar sendo usados para quê? Para combater a verdadeira sonegação de imposto absurda que ocorre no Brasil a olhos claros. Basta ter a empresa que tem grandes escritórios de advocacia, com aqueles que estavam lá na festinha do Lula no domingo. Esses grandes escritórios dão assessoria a essas empresas, elas simplesmente pagam muito menos imposto do que deveriam. Então a gente tinha que resolver a nossa questão do excesso de regulação no país. O país, economicamente, é governado por instruções normativas da Receita Federal. Isso é praticamente uma ditadura econômica. Parece uma União Soviética com outro nome. Então o Brasil tem que mudar esse modelo que não atende às pessoas que querem ser empreendedoras, não atende a um país que precisa ser capitalista, que tem que arrecadar, mas não arrecadar como temos visto atualmente. Todo mês bate recorde de arrecadação. E esse recorde tem se convertido em quê? O orçamento é pífio. Hoje o governo federal comemorou que investiu 5,5 bilhões aí em melhoria da infraestrutura de transporte. Pois é, e vai jogar fora, o Brasil vai jogar fora 4,9 bilhões com fundo partidário. Então, esse país está totalmente errado e tem que mudar. Muito bem, Piperno, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o governo federal mexeu num vespeiro nessa história? Porque tem ministro, inclusive ministro do governo, achando isso. Paulo, nesse episódio, desse reajuste, ou errou o ministro Paulo Guedes ou errou o presidente da República. Quer dizer, eles estão marchando em caminhos opostos nessa questão. É óbvio que o Brasil tem que fazer uma reforma tributária, uma reforma política, uma reforma do Estado. Tem um monte de reforma para fazer. É óbvio que o Estado arrecada muito. O Serrão, inclusive, citou recorde de arrecadação. E isso é fato. E, de novo, isso também acontece porque, pelo menos, em relação a tirar o dinheiro aí, devido ou não, enfim, o pessoal da Receita Federal age com eficiência. Tudo isso aí é verdade. Só que nessa questão
há sim um erro grosseiro de você dar um reajuste para uma categoria e não dar para todas as demais, sabendo que isso ia sim despertar reação. Quem não sabe isso, quem não consegue prever isso, não tem a menor aptidão para ser um governante, para ser um gestor público. Então, veja só, hoje a gente está falando de Receita Federal. Provavelmente daqui uns dias ou na semana que vem a gente vai falar de outras categorias, porque aquela história, bom, se aquele pode, por que eu não? Se aquela categoria merece, por que a minha não? Será que essa trabalha melhor que os outros? Não sei. Aliás, por exemplo, o pessoal da saúde que ralou, assim, desde o início dessa pandemia, né, fazendo, inclusive, trabalhos heróicos e marcantes na história desse país, como é que vai ficar? E aí, eles não merecem o mesmo tipo de atenção? Então, isso é uma bomba relógio e esse problema só vai piorar nos próximos dias. Constantino, é eleitoral esse aumento do Bolsonaro para policial federal ou não? Olha, Paulo, é difícil dizer, porque o presidente acredita na importância dessa categoria, né? E, obviamente, isso também representa uma base eleitoral importante para ele. Agora, já é uma turma que está muito mais propensa a votar nele do que no principal alvo de seu dia a dia, né, que é o maior corrupto do Brasil, né, que é o ex-presidente Lula. Então, assim, não sei dizer, né? Isso foi uma escolha do Congresso, né, para o orçamento ali, que priorizou o fundo eleitoral acima de tudo, 3 bilhões e pouco para compra de vacina também e tudo. Mas eu volto a fazer a colocação aqui porque a gente está tratando como Estado se fosse apenas o governo federal. Isso é uma esfera. Nós temos aqui os estados e municípios que arrecadaram muito mais dinheiro nessa pandemia, até porque o governo federal, repito, fez sua parte, que era o que lhe cabia, distribuiu recursos. Né? Então, o que esses estados, o que os prefeitos e governadores vão fazer com essa montanha de dinheiro, com essa montanha extra de recursos? Eles estão reduzindo despesas e cortando impostos? Não. Agora, sobre a questão das categorias que o Piperno coloca, bom, governar também é priorizar. Você querer aumento generalizado para todo mundo, independentemente de qualquer priorização política mesmo que seja, né? O que você valoriza mais e dentro do cobertor curto, o que você vai cobrir mais, né? Isso seria não governar, isso seria não liderar. É você aumentar para todo mundo, independentemente de qualquer outra coisa. Agora, por isso precisamos da reforma administrativa, porque ela traria maior racionalidade, meritocracia para o Estado, programa de carreira, que hoje é tudo torto ali, todo mundo começa a receber promoção independentemente de qualquer coisa que fez no cargo anterior, né? Tudo automático, é cheio de esquema, então está tudo errado. Agora, de novo, quem faz análise vai ver o tamanho do problema, quem faz campanha para corrupto vai culpar sempre só o presidente Bolsonaro por tudo que acontece. Você, Piperno. Pois é, eu fico até em dúvida, Paulo, porque também tem um outro aspecto, né? Nos últimos tempos, a Polícia Federal, pessoas da Polícia Federal, né, procuraram fazer algumas investigações bastante incômodas, né? Inclusive essa história do IPHAN, que, enfim, o presidente disse que mandou ripar todo mundo, porque houve lá um incômodo para um aliado, um empresário aliado. A questão lá do contrabando de madeira no norte do país, outros temas em Brasília. Aliás, o filho do presidente, o filho do caçula... O presidente está subornando a Polícia Federal. Não, não estou dizendo que está subornando, não, mas eu estou dizendo o seguinte... Sendo que o Ciro Gomes acusou, junto com a Marina Silva e o Lula, que o Bolsonaro já controla a Polícia Federal. A operação contra o Ciro foi ordem do Bolsonaro. Quer dizer, o cara controla e ainda dá suborno. Então, o fato deles falarem não significa um atestado de qualidade, né? Assim, absolutamente definitivo. Não, então, significa que essas situações, uma narrativa. Essas situações, elas existem. E mais de 20 delegados da Polícia Federal, nesses últimos meses, foram afastados das suas funções e muitos deles, até gente em aeroporto, que estava checando a história lá enfim, por que o Alan dos Santos não foi parar na Interpol.
enfim, a delegada que estava, nesse caso, acabou sendo afastada também. Porque não tem que parar. Não porque foi parar, não tem. Porque ou seja, existe uma regra. Existe uma regra. Existe uma regra. Existe uma regra, essa regra foi descumprida. Os Estados Unidos não tem que repetir besteira que se faz no Brasil. Afastada. Claro que não foi parar. Mas lá nos Estados Unidos a jurisdição jurisdição é outra, o presidente é outro, a gente está falando de Brasil. A Polícia Federal vem cumprindo o seu papel muito corretamente no Brasil desde o governo Dilma Rousseff. Só que, como todo o segmento do setor público, ali você tem vários interesses envolvidos, você tem vários segmentos que representam até facções políticas dentro da própria Polícia Federal. A coisa não é tão unitária quanto se parece. Sobre essa questão do aumento, é bom deixar claro um ponto que ainda não está discutido seriamente. Não representa, talvez, que essa grana liberada pelo Congresso vá para reajuste de servidor. Ela pode servir para a implantação de novos cargos, inclusive que está sendo feito na área de fronteiras, que o Brasil tem que ampliar muito a sua área de proteção em fronteiras. Então pode ser que esse dinheiro, esse estardalhaço todo, não corresponda à realidade de como esse dinheiro vai ser efetivamente implantado. A gente tem que ter um pouco de calma para esperar como isso vai ser executado. Fala, Bruna. Não, veja, eu acho que a coisa que a gente precisa refutar aqui é o que o Piperno disse, quanto a saber governar, é saber contemplar todas as categorias. Não funciona desse sentido, e nenhum governante agiu assim, mas nenhum. Nem o Lula, que ele elogia tanto, que chama de estadista, etc., agiu dessa maneira, né? Nem a Dilma. Existe, sim, prioridades, e as prioridades também, você vai alternando quais servidores você reajusta, né, etc. O problema é que, como o Estado brasileiro ele é um conluio de corporativismos, como você muito bem mencionou, Paulo, como você tem um corporativista querendo arrancar do outro, evidentemente, em cada momento que um grupo ele é contemplado, o outro vai ficar ofendido, né? Isso já aconteceu no passado até com os militares, né? O governo Fernando Henrique, eu me lembro, sucateou demais, deixou ir lá para baixo o soldo, teve tratou de maneira até indigna as Forças Armadas, foi o cruel. E eu lembro que quando o Aldo Rebelo se tornou ministro da Defesa e tentou consertar um pouquinho a situação, nossa, os militares até hoje falam bem do comunista Aldo Rebelo por isso. Por quê? Porque, de fato, né, não você tem governos que priorizam ou não. Se a gente teve aqui um governo que colocou lá para baixo essa categoria de servidores aí, que são as Forças Armadas, foi o governo Fernando Henrique. Veja, não foi nem o Lula. Né? Por outro lado, o governo Lula tentou remediar a situação, mas deixou outros de lado no momento. Então, em todo governo, se você for analisar os fatos, você vai ver que uma categoria vai sofrer reajuste, a outra não, e etc. Isso é circular, você tem prioridades, e essas prioridades, se você tiver critérios corretos, ainda que você tenha critérios corretos, vai ter burburinho por causa do corporativismo que você mencionou. Então isso precisa ficar muito claro, Paulo. Fala, Piperno. Não, uma das medidas, inclusive, do presidente Fernando Henrique Cardoso foi acabar com a nefasta Bolsa Maite Proença, né? Isso era muito popular aqui no Brasil entre as filhas aí de militares, né, que não casavam e ficavam recebendo o soldo, a pensão do pai ad eterno, né? Isso acabou, felizmente. Isso que bom, isso é um privilégio que não tinha o menor sentido e tinha que acabar mesmo. Agora, eu espero para ver o presidente que vai acabar com aquela palhaçada que é alguém que foi presidente ter empregada, motorista, aposentadoria, porque o que a gente paga para cada ex-presidente ter uma vida de reizinho é um completo absurdo. Pouca gente fala disso, né? Porque, não, mas é um presidente. Não, nenhum ex-presidente deveria ter as regalias que eles têm. Isso muito é um custo absurdo. A gente tem um monarca a cada fim de gestão.